Meu nome é Percival Pugina, eu sou arquiteto de formação, aposentado, tenho uma empresa de produção de conteúdos e estou participando deste Congresso de Literatura Cristã, a convite do Instituto Hugo São Vítor, porque o tema, principalmente, mexeu comigo, literatura cristã. Puxa, literatura sempre me atrai, eu sou membro da Academia Rio-Grandense de Letras, eu tenho gosto pela palavra. E a literatura católica, a literatura cristã é riquíssima. E quando me tocou escolher um tema, eu pensei e encontrei o Daniel Hobbes, que é uma velha paixão minha, um autor extraordinário, com um texto fabuloso, tão qualificado que o levou à Academia Francesa, a seletíssima Academia Francesa, mãe das academias, editou a regra usada por todas as demais do mundo, lá desde o século XVII. Ali está incluído o autor sobre o qual eu vou discorrer. Bem, é impressionante o quanto se ganha pessoalmente quando entramos em contato com a literatura dos grandes autores católicos. Não que a literatura dos ateus, até que a literatura dos antirreligiosos, tenham diferenças qualitativas decorrentes exclusivamente disso. Não penso assim. Eu acho que as belas letras podem sair de penas variadas. Mas a literatura que não é católica, que está escondida no laicismo contemporâneo, ela tem algo que a outra não tem. É um adicional. Porque uma não me eleva uma polegada acima de mim mesmo. Um livro de Humberto Eco, Saramago, de Hemingway, eles podem proporcionar espaços para a imaginação, a beleza formal, estética, bom uso da linguagem, mas me deixam onde eu estou como pessoa. Enquanto que a literatura escrita de uma pena de um católico realmente fiel a Jesus Cristo, me eleva, mexe com uma parte da minha própria natureza, com a minha natureza espiritual, e me eleva acima daquilo que eu estava antes. É assim que eu sinto. Então, aceitei esse convite com esta paixão, com esta motivação, né? E esse convite me levou ao Daniel Hobbes. Antes disso, eu gostaria de dizer, e talvez devesse ter dito lá antes, quando me apresentei, eu estou numa fase da vida em que as pessoas se tornam mais reflexivas. É natural, isto vem com a idade, até independente da qualificação intelectual, basta a experiência da vida para que as pessoas passem a pensar sobre si mesmos, sobre a vida em si, sobre a natureza. Por mais simples que seja, por mais humilde que seja a mente, isso acontece com todas as pessoas, de um modo geral. E eu estou nesta fase reflexiva. E tive a feliz oportunidade, nos últimos 20 anos, de fazer muitas viagens com a minha mulher. E essas viagens me levaram a encontrar para mim um adjetivo, do qual eu não tinha consciência antes. E um adjetivo que foi mexendo comigo gradualmente no tempo. E é um adjetivo muito pouco usado por nós.
Nós costumamos nos referir, por exemplo, com muita facilidade, olhando para um sujeito de olhos puxados e pele amarela, chamá-lo de oriental. Mas nós não temos o hábito de nos referirmos a nós mesmos como ocidentais. E eu passei a me ver como um ocidental, um homem do Ocidente. Será que isso quer dizer alguma coisa? Olha, para mim, cada dia diz mais, em função do que vi viajando, especialmente viajando pela Europa, contemplando as maravilhas. Eu as descrevo e começo a me arrepiar da nossa cultura, da produção cultural do Ocidente, da civilização que foi feita e da sua profunda raiz cristã, que pode hoje ter escapado da consciência de milhões, mas olhando para a produção cultural, lendo a literatura católica, contemplando uma catedral, um mosteiro, uma igreja românica, um mosteiro em cima de um morro, perdido no interior de um país europeu, difícil de subir, lá em cima havia um mosteiro, e foram quantos desses mosteiros semeados em toda a Europa. Isso tudo tem uma história, e é a história do Ocidente. Ali estava nascendo uma civilização que foi sendo esquecida, foi sendo perdida, mas indo, visitando, não há como não cair de joelhos ao visitar uma catedral daquelas. Eu, puxa, que obra extraordinária. Séculos foram trabalhados aqui por homens, gerações sucessivas, para construir uma obra para Deus. Para Deus. Que beleza. Então, com essa cultura, eu dialogo. Não é a mesma coisa que eu vou encontrar no Oriente, e sem nenhuma desconsideração ou desprezo, mas se eu vou ao Oriente, eu até converso com aquela obra, mas ela não conversa comigo. Ela não fala a minha língua. Os signos e os símbolos não me dizem grande coisa, ou não me dizem quase nada. Tem a sua beleza plástica, intrínseca, pode ter, mas não é a mesma coisa. Eu devo ter visitado ao longo desses 20 anos nunca menos de uns 300 prédios religiosos na Europa. É o que eu faço quando viajo. É o que fazemos, minha mulher e eu. Então eu sei que eu estou falando das emoções que eu sinto e do que foi o trabalho daquelas sucessivas gerações através dos séculos. Por isso me vejo como um ocidental e sendo arquiteto. Eu costumo dizer aos meus colegas, contemplando estes centros urbanos das megalópolis do século XXI, né, aquelas torres de vidro que tu encontras em Dubai, em Sydney, em Hong Kong, em Los Angeles, em Montreal, nos lugares mais díspares, nas culturas mais diversas, a mesma coisa. Digo, mas está tão descaracterizada essa arquitetura, esta produção arquitetônica, tão descaracterizada culturalmente, que é, me desculpem dizer, uma arquitetura sem caráter. Quase posso dizer de mau caráter. Eu tenho visto o que me agrada, o que mexe comigo é outra coisa. Então, foi assim que escolhi um apaixonado. Esse homem é um apaixonado pela civilização ocidental, Daniel Hobbes. Nasceu em 1901, uma família humilde, o pai dele era militar, nasceu em Épinay, morou quase toda a vida ali no nordeste da França, se formou em Lyon em História, Geografia e Direito. Foi dar aula. Não há nada de extraordinário na vida dele, a não ser a sua extraordinária produção. Os primeiros livros dele, escritos numa fase que ele descreve como sendo sua fase como agnóstico, bem no período mais jovem,
Produziu alguns livros, alguns dos quais ele confessa haver destruído depois, mais tarde. Ele se converteu lá por volta dos 30 anos de idade, o que significaria ali por volta de 1930, num período entre guerras. Mas até lá ele era um angustiado com as realidades sociais, com o vazio da existência, com a falta de resposta que vinha do seu agnosticismo para as agonias da vida. Então ele escreveu um livro importante, A Nossa Inquietação, Notre Inquiétude, em que ele fala exatamente disso. Depois escreveu um outro livro que é Morte, onde está a tua vitória? Morte, où est ta victoire? Onde ele dialoga com Deus a respeito das suas injustiças. Estava nessa fase meio agônica de uma juventude, tumultuada com os problemas do seu tempo, e ainda assim reconhecendo nas ideias que se infiltravam na Europa e na França. A França é muito permeável nas más ideias. Se infiltrava o materialismo e o comunismo, e ele percebia que ali tinha problemas. Especialmente no comunismo, ele via que a negação da possibilidade da espiritualidade não correspondia ao ser humano como ele era.